Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão do Databricks Lakehouse Journey, dessa vez falando sobre pipeline em tempo quase real para e-commerce com Lakehouse. Acho que quando a gente olha para o tópico, a gente pensa que talvez é uma sessão específica para e-commerce, mas não. A gente vai abordar diferentes casos de uso que possam se aproximar do seu pipeline em tempo quase real para o seu objetivo com Lakehouse. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui conosco novamente. E quem fala é o Flávio, é um prazer recebê-los aqui. Só relembrando, tá, pessoal? Isso aqui é uma jornada em conjunto, Databricks Lakehouse Journey Brasil, que tem como objetivo, desde setembro a janeiro, trazer sessões práticas falando de casos de uso para que você e sua empresa se potencializem na sua jornada de dados, tá bom? Relembrando, temos hoje a nossa sessão, né? Data Engineer, Pipeline com Databricks Lakehouse, quase em tempo real, para e-commerce com Lakehouse. Daqui 14 dias, nós teremos a visão 360 de cliente, dados para criar uma visão unificada do cliente e várias outras sessões subsequentes que vocês já estão convidados. Fiquem atentos também a tudo aquilo que a gente está compartilhando por e-mail, na nossa comunidade, lá no LinkedIn, que eu já vou poder relembrar. Quais são os grandes objetivos do nosso programa, pessoal? Primeiro, compartilhar mais sobre a plataforma Databricks Lakehouse, como uma plataforma que vai unificar todas as suas iniciativas de dados, AI e Analytics, com performance, custo, unificação dos times e vários benefícios que a gente vai poder destacar. 2, habilitar a aplicabilidade da solução para os nossos negócios e iniciativas. Como eu estou fazendo hoje, como eu posso fazer melhor e quais são as próximas iniciativas que eu devo começar diretamente em Databricks. 3, fortalecer a comunidade local de usuários, clientes e futuros clientes e parceiros Databricks. Entrem na nossa comunidade, já postaremos aqui no chat para vocês. 4, apresentar os investimentos locais da Databricks para os seus projetos de dados, plano de sucesso, tudo aquilo que a Databricks tem feito muito bem na região. Obrigado novamente, tá bom? E eu queria apresentar agora, passar para os nossos especialistas que vão conduzir a nossa sessão, Caio e Lívia, que já estão aqui conosco. Obrigado pelo tempo de vocês. Fiquem à vontade para assumir. Caião, tá contigo e obrigado novamente por estar com a gente, você e a Lívia. Obrigado, Flávio, pela apresentação. Obrigado a todos aí que estão participando do nosso evento, né? Como o Flávio falou, né? Hoje o nosso tema aqui é o pipeline em tempo quase real, né? A gente vai discutir um pouco o que significa em tempo quase real, tempo real, processamento em batch, né? E a ideia é realmente a gente trazer um pouco desses conceitos para ter uma abordagem, né? A gente conseguir discutir o que significa cada coisa e as ferramentas, principalmente as ferramentas que a Databricks tem aqui para auxiliá-los aí nessa jornada, né? Como é que a gente consegue fazer criar esses pipelines, né? Então, hoje a gente vai ter uma parte aqui, né, explicando um pouco os conceitos, uma parte aqui vindo para a demo, né? Como vocês já estão acostumados, quem assistiu aí os últimos workshops, né? Então, já vamos começando aqui, né? Trazendo aqui esse gráfico, né, que a gente sempre traz, né? Mas é importante a gente sempre reforçar, né? Para quem não estava nas últimas apresentações, né, ele traz um pouco, né, o grau de maturidade das empresas, né, em dados de AI, né, e um pouco qual a vantagem competitiva que aquela empresa tem. Então, obviamente, quanto mais madura a empresa, maior a vantagem competitiva, mas o principal são cada uma dessas etapas, né, e daí acho que cada um aí vai fazer um pouco do exercício de onde estou nesse momento, né, mas começa desde aqui de uma limpeza de dados, gerar os primeiros relatórios, fazer algumas queries mais ad hoc ali para começar alguma exploração, você colocar um framework de exploração um pouco mais sofisticado, né, e depois você, né, muito focado, né, no que aconteceu, né, na parte mais analítica do problema, e depois a gente passar para a parte mais preditiva e prescritiva, né, você começar a ter modelos ali de machine learning, modelos estatísticos, né, de predição, né, começar a fazer análises prescritivas, né, você começar a ter recomendações, começar a ter ações visando uma resposta, né, até você ter efetivamente uma automação completa, né, da sua tomada de decisão, né. E o nosso tópico de hoje, né, essa questão de pipelines em tempo real, tempo quase real, ele é um tópico que ele permeia muito desses aspectos, né? Então ele vai te ajudar aqui na parte da esquerda, né? Porque quanto mais tempo real for o seu dado ali, né, que você está analisando, melhor vão ser suas análises, mais efetivo você vai ser no seu acionamento aqui, de você entender rapidamente o que aconteceu. E aqui na parte da direita ele é imprescindível, né? Principalmente aqui quando a gente fala de automação de tomada de decisão,
é muito pouco provável que você consiga, né, fazer, ter essa tomada de decisão se você não tem um pipeline que te entrega o dado, né, mais recente, né? Se você tem o dado de um dia atrás, de um mês atrás, você dificilmente consegue tomar uma decisão de maneira automatizada, né? Então, hoje, ao meu ver, o tópico ele é abrangente em todos esses aspectos, né? Mas principalmente aqui na parte da direita ele acaba tendo um peso, né? Ele acaba sendo bastante importante, né? E o Databricks, né, para quem está chegando agora, né, o que é o Databricks, né, falando bem resumidamente, né, o Databricks é a plataforma Lakehouse, né, e ela tem alguns pilares, né, que a gente gosta sempre de reforçar, né, o primeiro é ser uma plataforma simples, né, uma plataforma unificada, você ter no mesmo lugar várias ferramentas aqui para atender seus objetivos, desde a parte de armazenamento de dados, processamento de dados, fazer modelos de machine learning, né, fazer processo de streaming, fazer analytics, fazer BI, fazer gráficos, relatórios, né, então você consegue trazer tudo isso para uma plataforma única e simplificada. É uma plataforma aberta, né, que significa que foi construída em sistema de códigos e padrões abertos, né, como o Spark, o MLflow, né, o Delta, né, são todos padrões e códigos abertos, né, então a gente traz o melhor da comunidade aqui para vocês, né, e traz isso de maneira gerenciada para todo mundo, né, e o terceiro pilar é o pilar multi-cloud, né, hoje não importa se você está numa Azure, numa AWS, numa Google Cloud, né, a Databricks consegue funcionar em todas as clouds, né, inclusive quando você vai para uma plataforma multi-cloud, é uma excelente plataforma para você conseguir essas clouds, né? E agora, sem mais delongas, então vamos entrar aqui nessa parte, né? Desculpa, não, um pouquinho aqui, né? A nossa estrutura, né? Vocês já viram bastante no workshop anterior sobre o Data Lake, né? E sobre um pouco dos nossos casos de uso, né? Hoje a gente vai focar muito nessa parte aqui, né? Que fica no meio entre Data Engineering e Data Streaming, né? A gente vai falar um pouco desses pipelines em tempo real, né? Tempo quase real. E como é que a gente trabalha com isso. Então, a gente vai fazer muito uso desse setor aqui e, obviamente, eu vou fazer aqui um adendo aqui de onde que entraria uma parte de Data Science, Machine Learning, onde entraria uma parte de Data Warehouse, né? Então, agora vamos para os pipelines em tempo real, tempo quase real, né? Fazendo adendo aqui também, né? Quem tiver dúvidas, a gente tem uma sessão de Q&A, você pode deixar sua pergunta ali, para ir respondendo. A Lívia, né, minha colega, está aqui, né, atenta às perguntas mais rápidas ela já vai respondendo. Algumas perguntas um pouco mais específicas a gente vai responder também aqui no final do nosso webinar, né? Nos últimos 10 minutos a gente vai ter um tempinho para perguntas, então podem ficar à vontade para usar a sessão do Q&A para fazer suas perguntas, né? E uma pergunta sempre aparece e já respondo, né, gente? A gente sim vai compartilhar o material, a gravação com vocês, né? Então podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Então, agora, gente, entrando no assunto, né? Processamento em tempo real, tempo quase real, processamento em lote, né, em batch, né? O que significa isso, né? E gera muita confusão, né? Principalmente, né, nessa definição, né? O que é tempo real, o que é tempo quase real, quando que não é tempo real, né? E aqui eu gosto de trazer se você procurar, né, por esse assunto, você vai ver algumas definições diferentes, né? Cada uma focando em aspectos diferentes, né? Então, não existe uma resposta bem definida assim, não. Isso daqui é tempo real, isso daqui não é, né? Então, o que eu gosto de trazer é a gente trazer para o lado, né, produtivo da conversa, né? Entender, né? A gente conseguir entender o que vocês precisam, né? Aquele problema específico, né? Quais são os requerimentos daquele problema e quais são as ferramentas que conseguem entregar o que você precisa. Até para essa discussão do que é tempo real, o que não é tempo real, ela ser quase que uma conversa semântica, né? Muito mais por curiosidade, né? Quando o importante é você atender o seu requisito, né? O requisito de negócio, o requisito de engenharia, né? Então a gente tem 3 conceitos aqui que a gente vai explorar. Um é a latência, né, em si, né? A gente explica um pouquinho mais o que significa a latência de disponibilidade do dado, né? E em seguida, né, qual que é a necessidade dessa latência, né, para o dado, né, para aquele caso de uso específico, né? Qual que é a latência que você requer para aquele dado ser útil, né? E por fim, né, qual que é a criticidade, né? Então como é que você define o quão crítico é a latência para aquele dado que você está criando aquele pipeline, né? Então vamos lá, né? Um passo de cada vez, gente. A latência para a disponibilidade do dado, né? Então é basicamente o tempo que demora, né? Aqui quando a gente está falando de pipeline, principalmente, né? A gente depois vai ver algumas outras abordagens. Quando a gente fala de pipeline de dados, a latência geralmente quer dizer do momento que o dado é gerado até o momento que ele está efetivamente disponível para uso, né? Quanto que é esse tempo, né? Quanto tempo demora para esse dado chegar lá? Geralmente isso é chamada a latência do dado, né? E algumas pessoas, né, elas tendem a colocar alguns limites aqui para fazer essas definições, né? Então, não, eu considero tempo real só o que está abaixo de 1 segundo, né? Se for uma latência maior que 1 segundo, eu já não considero em tempo real, né? Real time, né? E para o próximo passo, tem gente que fala assim, não, até 1 minuto eu já considero um tempo quase real, né? Porque assim, não é tempo real, mas ele ainda é
rápido o suficiente ali para eu fazer algumas análises, né? Não é exatamente em batch, né? E acima disso eu considero tudo batch, né? Então tem gente que gosta de colocar essas regras um pouco mais duras, né? E aqui, obviamente, as perguntas que a gente levanta né? A gente pode levantar uma discussão de por que não, então, 100 milissegundos, né? Então, tem gente que vai conversar e falar, não, tem um pipeline em tempo real aqui que a latência é de 1 segundo, né? Daí ele vai falar, não, mas isso para mim não é tempo real, né? Para mim, tempo real tem que ser no máximo 100 milissegundos, né? E vai conversar com outro, né? Sempre tem alguém que vai ter uma defeito. Vai ter gente do contrário, falando, não, para mim, 15 segundos, 1 minuto ainda é tempo real, né? Então, tanto para cima quanto para baixo, né? Por que não 15 minutos, 1 hora, né? Para tempo real, tempo quase real. Então, essas definições, elas têm que ser um pouco mais flexíveis, né? E aqui é muito essa questão, cada caso é um caso, né? Então, não tem uma, uma definição universal do que é tempo real, o que é tempo quase real, né? Então, a gente realmente tem que entrar mais a fundo no caso específico para entender qual que é a necessidade, né? E a gente entra, obviamente, na parte do qual que é essa necessidade da latência, né? Qual que é esse requerimento, né? E para isso ilustrar bem, gente, né? Eu gosto de trazer um exemplo bem esdrúxulo, né? Que assim, 1 ano de latência pode ser considerado em tempo real? E em alguns casos pode, né, gente? Então tem essa notícia aqui, né, que saiu recentemente, né, na nossa mídia mainstream aqui, né, falando que os cientistas falaram que daqui a 300 milhões de anos, né, os continentes vão voltar a se juntar aqui, né, a América vai se juntar aqui na Ásia, vai colocar a Oceania no meio, né, isso é um movimento que vai durar 300 milhões de anos aqui para ser concretizado, né. Nesse caso, gente, se eu colocar um sensor lá na minha placa tectônica, né, e quiser fazer um pipeline em tempo real, né, se eu fizer essa medição a cada segundo, ou fizer essa medição uma vez por ano, ou até uma vez por século aqui, será que muda muita coisa? Será que dá para a gente considerar 1 ano em tempo real, né? E até olhando por outro lado, né? Se você fala assim, puta, interessante esse negócio, né? Um dia São Paulo e Sydney vão estar bem perto, né? Então nesse dia talvez eu consiga viajar para Sydney num voo direto baratinho, né? Então se você colocar lá colocar um app com uma notificação, né? Quando a distância de Sydney a São Paulo estiver mais próxima, você me avisa. Você provavelmente, né, vai passar a sua vida toda e São Paulo vai ter se aproximado talvez uns 100 metros de Sydney, talvez nem isso, né? Então, são uma questão aqui que talvez 1 ano de latência para um caso específico, né, pode ser considerado a tempo real, né? Então, essa é a provocação, gente. Então, cada caso vai ter uma latência, né? Então, uma latência requerida, né? Então, a gente pode ter, sim, latências de diferentes ordens de magnitudes que atendem a minha necessidade, né? Então, aqui, quando a gente fala de movimentos de placas tectônicas, a gente pode estar falando de uma latência de anos me atendendo super bem. Quando a gente fala, por exemplo, de um fechamento financeiro, a gente geralmente está falando de latência de dias, né? Já conversei com empresas que falam, não, a gente demora 20 dias para fechar o mês, né? Então, o mês fecha, né, obviamente, no último dia do mês, o fechamento daquele mês vai sair lá pelo dia 20, né? Imagina, uma latência aí de 20 dias, né, para um relatório, não necessariamente por dados em si, né, mas o relatório demora um tempo, né? Eu até falei com eles, né, que assim, se começar a demorar mais de 30 dias, temos um problema sério aí de fechamento, né? Acho que você nunca mais vai conseguir fechar um mês. Mas, sim, a gente tem casos em que dias parece uma latência aceitável, né? Para horas e minutos, né? Por exemplo, relatório de acompanhamento, acompanhamento de performance, acompanhamento, né? A gente está, por exemplo, no e-commerce, né? Quanto que a gente vendeu na última hora, nas últimas 6 horas, nas últimas 24 horas, né? Então, são relatórios que você gostaria de ter ali, né? Uma latência de minutos, horas, para você até ter uma ação. De repente, já está vendendo menos do que eu gostaria, vou fazer uma promoção, né? Ou está vendendo muito mais, eu já preciso acelerar lá para resolver uma questão de estoque, né? No último workshop, né, o Romulo trouxe bastante coisa, né, sobre acompanhamento de estoque, né? E às vezes você precisa ter uma latência um pouco mais agressiva, né, para conseguir ser efetivo, né? Quando a gente entra para monitoramento de sistemas, né, por exemplo, se meu site está no ar ou não, né? Eu espero uma latência de segundos, né? Não adianta eu esperar 3 horas para descobrir que meu site estava fora do ar, né? Eu quero saber isso em tempo, né? Em poucos segundos eu quero ter essa informação para eu poder agir, né, e consertar. E a gente veio para um caso, né, de leilão de anúncios online, né, o famoso o ad bidding ali, né, toda vez que alguém, né, você vê um anúncio de uma empresa, né, num site de notícias, num portal, né, é, é, o, quando você entra na página, né, ocorre um leilão, e aquele leilão ocorre, se não me engano, né, se eu não estiver muito errado, em coisa entre 100 e 200 milissegundos, né, aquele leilão acontece, os anunciantes têm 100 a 200 milissegundos ali para dar o bid deles e tentar mostrar para você o anúncio ali, né, então você tem realmente uma latência de milissegundos para atender.
E quando a gente vai para um mercado financeiro, né, trades de alta frequência, a gente pode conversar até latência de microsegundos, né? Você ter realmente ali, você está fazendo muitos trades, né, em pouco tempo, você pode requerer uma latência de microsegundos, né? Então, gente, em todo o espectro, a gente tem casos específicos, né? Então, é muito mais do que a gente discutir se é ou não tempo real, é discutir o que aquele caso requer, né? E quando a gente começa a discutir, né, qual que é o requerimento, o conceito de tempo real e tempo quase real, eles se mistura, né? Eu não vou falar, não, para cá isso daqui é tempo real, mas se for assim é tempo quase real, né? Eu vou entrar assim, não. Existe um requerimento que me atende, né? E para um requerimento que é atendido, para mim é tempo real, né? Se eu não vou fazer nada com aquele dado, né, numa latência menor, para mim ele é tempo real suficiente, né? E muito né, se eu vou processar em slot, né, em batch, se eu vou processar em streaming, né, qual a tecnologia que eu vou usar, é muito mais uma escolha, né, para atender aquela necessidade, né? Obviamente, quanto mais agressivo for a minha necessidade de latência, né, mais agressivo tem que ser na tecnologia que eu vou utilizar. Então, essa é a parte da necessidade de latência, né? E tem um conceito muito importante para a gente tentar identificar qual é essa necessidade real, né? Porque, assim, se você perguntar para o seu cara de negócio, né? Que ele quer um pipeline de dados ali para ele, né? E perguntar, não, mas qual que é a latência que você precisa desse dado? Ele vai falar, não, eu quero o mais rápido possível, né? Tem que... 1 segundo parece que tá bom, né? Então, 1 milissegundo, melhor ainda, né? Não que ele vai fazer alguma coisa com isso, mas assim, ninguém vai falar, não. Pode demorar bastante tempo, né? Então, é muito importante ter em mente essa lógica para você conseguir definir bem até com o seu stakeholder ali, né, com sua contraparte, né, que não é técnica, que não está na parte de tecnologia, para chegar num consenso ali de quanto você realmente precisa, qual é a latência que você realmente precisa, porque, né, no fim do dia, quanto menor a latência for requerida, né, maior a tecnologia tem que ser portada, provavelmente maior vai ser o seu custo para você atender aquele requerimento, né? Então, aqui alguns exemplos, né, gente, né? E eu gosto de colocar aqueles dados de latência, a pergunta que eu gosto de colocar é assim, o que acontece quando eu falho, né? Então, se eu definir que vai ser uma latência de 1 minuto, o que acontece quando eu não entrego naquela latência, né? Então, aqui um exemplo, né? Um relatório de acompanhamento de campanha de marketing, né? Um relatório que o time de marketing acompanha, vê, por exemplo, uma campanha online, né? Uma campanha de mídia digital, o pessoal gosta de acompanhar ali durante o dia, né? E a gente definiu, por exemplo, que minha latência tem que ser de 5 minutos, né? Porque assim, eu preciso saber por 5 minutos porque eu tenho que agir ali, se uma campanha começa mal, eu tenho que ter alguma ação ali, né? E o que acontece quando essa latência é frustrada, né? E quando essa latência é frustrada, você não, se é 5 minutos, demora 10, 15, 20 minutos, né? Qual que é o impacto disso, né? Nesse caso, é o impacto, né? Nesse caso específico, né? E a gente pode trazer o pessoal de marketing para discutir, né? Mas, em linhas gerais, é um impacto relativamente baixo. Por quê? A minha campanha está lá rodando. No máximo vai acontecer é que assim, a minha campanha rodou por 10, 15, 20 minutos, né? De maneira ruim, sem eu saber, né? Porque eu não estava com o meu relatório atualizado. Mas assim que esse dado chega, eu vejo que minha campanha estava ruim, eu consigo agir de novo, né? Então, a resposta mesmo atrasada, ela continua sendo útil para o meu interlocutor, né? Então, aqui, se eu falar que é o meu requerimento, né, de latência, né, é super crítico, né? Talvez não seja uma verdade. Talvez eu tenha uma margem aqui para ter uma latência maior e o requerimento estrito da latência talvez seja um pouco mais maleável, né? Se eu perder algumas vezes durante o dia, não tem problema. E aqui no outro extremo, né? Acho que tem um outro caso de uso aqui, a gente fala, não, eu quero exibir o saldo da conta bancária para o cliente, né? Então, o pessoal que está aí, né, de banco, de fintech, né? Pode ter esse caso, com certeza ter esse caso de uso, né, gente? Você tem um cliente com saldo, você quer mostrar o saldo para o cliente, né? E nesse caso, né, o impacto é muito mais alto, né? Porque assim, se eu não consigo entregar, né? Aqui eu tenho uma latência provavelmente de milissegundos, talvez poucos segundos, né? Que é o tempo do cliente clicar lá abrir o app dele e ver o saldo, talvez ele esteja aqui esperar uns 2, 3 segundos, né? 1, 2, 3 minutos, eu acho que ele não está mais tão afim de esperar para saber o saldo dele, né? Então, eu considero um alto impacto, porque se eu demorar mais que esse tempo aí de poucos segundos, né? É considerado uma falha de aplicação, né? O meu app é considerado uma falha, né? E a resposta atrasada, nesse caso, é inútil. Se eu demorar 5 minutos para entregar essa resposta para o meu cliente, né? O que vai acontecer? O cliente já saiu do app, o cara já abriu o chamado no chat, o cara já ligou para a central de atendimento, o cara já foi lá no Reclame Aqui, falou, roubaram o meu dinheiro, o banco não presta. Então, pode ter realmente um alto impacto e a resposta atrasada realmente não me é útil, né? Então, gente, gosto de trazer esses dois, não chega a ser extremos, mas ilustram bem essa alteração. E, obviamente, como nem tudo é simples, né, de você definir, tem, obviamente, sempre situações de zona cinzenta, que você vai ter que sentar e olhar muito mais caso a caso, né? Que é o caso, por exemplo, da recomendação
de produto para um cliente no carrinho, né? É um caso em que eu coloco como um médio impacto. Mas por que com médio impacto? Pensa assim, né? Explicando melhor o caso, né? Quando você lá está fazendo sua compra no e-commerce e você vai lá para o carrinho, né? E ele mostra assim, pessoas que com o seu perfil também tendem a comprar tais produtos, né? O que acontece? Se eu tenho um pipeline ali que ele não entrega aquele dado, né, naquela resposta, num tempo suficiente ali, de novo, de poucos segundos no máximo, né? O que acontece pode afetar a efetividade dessa minha oferta, mas ainda é possível ter uma oferta de backup. Falar, não, se eu não receber nenhuma resposta, eu vou mostrar aqui uma oferta de um produto que, cara, é best-seller e todo mundo gosta, né? Então, eu vou para o meu default. Então, nesse caso, pode sim afetar um pouco a minha performance, mas não é uma falha de aplicação, ele não é uma falha destrutiva, e nesse caso, sim, a resposta atrasada, ela é inútil, né? Eu falar depois de 5 minutos, mandar lá para o site falando, para esse cliente a melhor oferta é essa, o cliente já terminou a compra, o cliente já saiu, o cara já está fazendo outra coisa, perdeu todo o meu valor. Então, a gente tem um caso aqui, a resposta atrasada é completamente inútil, só que não ter essa resposta a tempo talvez não tenha um impacto tão grande, né? E a gente aqui, de novo, tem que sentar e discutir o quanto que a gente está disposto a perder isso ou não, né? Mostrar o saldo bem mais catastrófico do que eu não conseguir explicar, recomendar o melhor produto para aquele cliente, né? Então, gente, esse é um pouco o framework que eu gosto de trazer para a gente conseguir ter uma conversa razoável para definir esses quesitos de latência. E depois a gente vai trazer isso para definir as ferramentas que a gente vai usar, né? Então, naquele caso, né, o caso do saldo, né, que é a latência crítica, a resposta atrasada é inútil, tem um alto impacto no caso de falha, você vai fazer alguma coisa que tenha ali o máximo tempo real possível. Você vai querer trazer a sua latência ali para milissegundos, para poucos segundos, né, no máximo, para você conseguir ter esse dado disponível para na hora que o cliente abre o aplicativo, ele conseguir ver o saldo dele corretamente, né? Quando você está aqui no meio, que seria aquele caso ali da recomendação do produto no carrinho, eu tenho uma latência crítica, né? Porque a resposta atrás assim é inútil, mas eu tenho uma alternativa no caso da falha, né? O impacto não é tão grande. Então eu posso definir aqui, não, eu vou fazer um negócio um pouco mais tempo real, né? Eu vou usar toda a minha energia para deixar isso na latência de milissegundos ou segundos de maneira bastante confiável, ou eu tenho uma margem, né? Eu vou fazer isso num processamento, né, em tempo quase real aqui que eu coloco, né? Deixando um pouco mais folgada essa necessidade de latência, falhando em alguns momentos, né? Mas eu vou entregar isso na maior parte do tempo. Então, vira uma decisão aqui de arquitetura. E aqui na direita, obviamente, né, quando a gente fala de coisas em que a latência é apenas um benefício, né? Obviamente, ninguém fica triste se o meu dado chegar mais rápido, né? Pelo contrário, o valor daquele dado realmente o valor perdido quando o dado chega atrasado, ele é bem o valor perdido é bem pequeno, né? Então, você consegue ter uma resistência aqui, você tem uma certa resiliência a falhas no seu pipeline. Então, aqui a gente pode ir para um processamento em tempo quase real, ou a gente pode ir para um processamento em batch, né? Se eu tenho uma latência de 15 minutos, eu estou ok com ficar até 1 hora sem, eu posso tentar uma vez, depois não deu certo, eu tenho que de novo, né? Eu tenho uma certa margem ali para fazer. O que eu gosto de falar aqui nesse caso é que mesmo processamentos em streaming, e a gente vai falar um pouco mais de processamento em streaming aqui, ele pode ser sim útil quando o meu caso não é necessariamente crítico. Eu aceito até uma latência, por exemplo, eu aceito uma latência de D-1, que a gente chama, né, o dado do dia anterior, mas em muitos casos pode ser sim útil processar isso em streaming durante o dia. Por quê? Já teve casos, né, que a gente conversou com clientes que falavam, olha, eu tenho um processo que ele roda de madrugada, né, fecha o dia meia-noite, e ele vai processar por durante 6 horas, né, para ter o dado de D-1 pronto, né, ali quando o pessoal começa o dia de trabalho, né, às 9 da manhã. Obviamente, o questionamento é o que acontece quando falha, né? Quando falha esse processamento de 6 horas, né? Você praticamente perdeu o seu SLA, né? Você vai ter que começar a reprocessar quando você chega no trabalho, né? Provavelmente você vai conseguir ter esse dado só no final do dia, né? Porque você está fazendo tudo de uma vez. Você se programou para processar apenas uma vez em batch, né? Em lote. E enquanto se eu deixar isso processando, né, em streaming, né, em tempo, né, quase real, em tempo real, da maneira que eu quiser colocar, ou mesmo fazer em batches menores, vou processar uma vez por hora durante o dia, o que acontece? Você mitiga muito esse risco, né? Eu vou processando durante o dia, quando fecha o dia meia-noite, né, eu tenho, cara, poucos dados ali para processar, eu provavelmente vou conseguir entrar no dia seguinte muito mais seguro, e no dia seguinte, se teve algum problema nesse processamento, ele vai ser muito mais tranquilo de ser resolvido, né? Porque boa parte do meu dado já foi processado. Ou se realmente teve um problema no meu processamento, eu fico sabendo muito antes, né? Então, mesmo em casos em que talvez a latência não seja um requerimento super forte, dependendo da criticidade, né? Então, aqui seria, por exemplo, né, um relatório
diário que é super importante, né? O pessoal gosta de falar, né? O relatório que vai para o presidente, né? Ninguém gosta de falhar no relatório que vai para o presidente. Nesse caso, às vezes vale a pena você investir um pouco mais num pipeline mais robusto, um pipeline em tempo real para você mitigar o risco de perder aquele contrato, né? Aquela latência que você acordou com a sua contraparte, né? Então, gente, esse é um pouco de como pensar, né, em casos, né, de modelo em real time, modelo, né, em tempo real, em tempo quase real. Tem algumas considerações adicionais aqui, né, gente, só para também não ficar, porque tem alguns conceitos aqui que podem causar dúvidas, né? Então, uma coisa é você também entender o que compõe a sua latência, né? E de qual latência a gente está falando, né? Então, a gente falou muito da latência do pipeline, que é do quando o dado é gerado até quando o dado está disponível, né? Que é justamente essa primeira, né? Que a gente gosta de chamar também de latência de gestão, latência de disponibilidade, né? O dado estar disponível para após ele ser gerado. Mas você tem, por exemplo, uma latência de processamento, né? Então, você pode não simplesmente pegar o dado e colocá-lo disponível. Eu posso pegar esse dado, realizar diversas transformações para depois sim deixá-lo disponível. Esse processamento ele gera mais uma latência adicional, né? Então eu demoro um tempo para receber aquele dado, depois eu demoro um tempo para processar aquele dado e agora eu tenho uma latência maior, né? Então, obviamente, né, quando tem esses dois conceitos, né, e muitas vezes eu posso falar, não, se eu preciso de uma latência muito mais agressiva, eu vou tentar diminuir minha latência de processamento ou até eliminar o processamento. Falando, não vou fazer um processamento, o mais rápido possível eu vou jogar o dado como ele é lá na ponta para ser utilizado. Então, isso tudo acaba permeando as suas decisões de arquitetura, né? Um terceiro conceito é o conceito de latência de consulta, né? Que é o quanto tempo demora para você consultar o dado que já está disponível, né? A gente falou muito do pipeline, né? O pipeline tem que entregar o dado em 15 segundos, né? Na outra ponta, a gente tem talvez uma ferramenta tentando bater naquele dado, né? Quando a gente aqui está no conceito de Lakehouse, né? Seria quanto tempo demora para eu colocar o dado no meu Lakehouse e esse latência de consulta, perdão, é quanto tempo eu demoro para consultar um dado que está no Lakehouse, né? Então, essa consulta não vai ser imediata, né? Eu posso demorar um tempinho ali para fazer essa consulta, né? Eu posso fazer, posso ter uma certa latência e depende muito de como eu estou fazendo essa consulta, né? Então, aqui tem esse outro conceito, né? Então, a latência total pode ser a latência do processamento, da ingestão, processamento do dado, e depois a latência para eu consultar aquele dado. E às vezes você tem que pensar nessa latência ponta a ponta para entender o que está acontecendo, né? E a latência tem uma questão também de latência de resposta, quanto tempo demora para você obter uma resposta do sistema, né? Ela é muito parecida com a latência de consulta, só que eu gosto de colocar ela separado porque aqui entra um pouco do que eu estava falando de você ter uma alternativa, né? Então, naquele caso do sistema de recomendação, eu posso ter uma API que eu vou bater lá e vou pedir, qual que é a melhor recomendação para esse cliente? O que essa API vai fazer? Ela vai tentar consultar o meu Lakehouse para definir qual que é a melhor recomendação e devolver para a minha resposta. Se essa consulta demorar muito tempo, eu consigo falar, está demorando muito, eu vou te passar uma resposta padrão aqui. Então, minha resposta, ela consegue ser rápida, apesar da minha consulta estar lenta naquele momento, por exemplo, né? Então, você consegue ter algumas alternativas e quando você entende, né, o que é cada uma das latências, você consegue entrar mais no detalhe do que você quer fazer e de como você quer agir naquele sistema. Opa. E agora, agora falando de Databricks, né? O pessoal veio aqui para ouvir de Databricks, né? E agora a gente vai falar mais da ferramenta, a gente vai fazer a demo, né? O que o Databricks tem para te entregar, né? Essas análises, né? Esses pipelines em tempo real, né? Então, perdão, gente. Quando a gente tem... E, de novo, gente, o Databricks, né? Como eu falei lá, plataforma unificada, né? Você tem várias ferramentas dentro de uma mesma plataforma. Isso se reflete aqui, né? Para diferentes requerimentos, a gente tem diferentes ferramentas, né? Então, quando a gente fala de latência de horas, né, ou latência cada de dias, né, vou fazer um D-1, eu posso sim usar o Spark Structured Streaming, que é a nossa solução de streaming, e eu posso usá-lo de maneira que a gente chama da maneira triggered, né, que seria uma maneira acionável, não sei qual que seria a melhor tradução, mas eu vou rodar apenas uma vez e vou parar, e depois eu consigo schedular, né, fazer um agendamento dessa execução. Né? Ou fazer realmente no nosso processo em batch tradicional, né? Eu vou lá, crio o meu código ali para processar uma vez e a gente tem a ferramenta do Workflows para fazer toda essa orquestração aqui, né? Então a gente consegue usar essas ferramentas para latência de horas, até latência de minutos a gente consegue trazer qualquer horas ou mais, mas poderia ser até de muitos minutos.
Para latência de poucos minutos, ali a gente fala de 1, 2 minutos, a gente já começa a falar, puta, é que é melhor você usar mais a parte do streaming mesmo. Por quê? Porque, né, se eu tentar fazer em batch, né, vai ter o tempo de subir o cluster, o tempo de rodar suas bibliotecas, né, tem que ter um tempo de setup ali que pode atrapalhar o seu SLA. Se você tem a parte de streaming, você já tem tudo isso resolvido, você tem um cluster lá que está rodando 24/7 e acionando o meu pipeline. Toda vez que o dado vai chegando, eu já vou processando, né? Então, a gente consegue fazer isso daqui, né? O mais indicado é você vir para o Spark Streaming quando a gente fala de poucos minutos, né? Se a gente falar 15, 20 minutos, eu acho que ainda você consegue fazer bastante coisa com workflows e processamento em batch, né? Quando a gente fala de 1, 2 minutos de latência, o Spark Structure Streaming acaba sendo a melhor solução. Quando a gente fala de segundos, gente, aí a gente vai usar muito mais o Spark Structure Streaming, e eu falo para injeções, até injeções simples, né? Por exemplo, latências de poucos segundos, transformações simples, né? Por exemplo, uma transformação sem join, uma transformação que eu não precise percorrer, uma aplicação que uma transformação stateless, né? Que a gente chama, né? Mas sem estado, eu não preciso consultar um estado ou, cara, voltar no tempo ali, né? Fazer uma consulta maior para poder processar aquele dado. A gente consegue sim fazer uma latência em segundos, e no nosso exemplo a gente vai falar que até uma ingestão nem tão simples assim, ela consegue te entregar em segundos, né? Até fazendo algumas agregações no meio do caminho. Então, sim, a gente consegue usar o Spark Streaming para segundos. Quando a gente desce disso, gente, para pouquíssimos segundos ou milissegundos, para ingestão, né, para pipelines, acaba não tendo muitas soluções boas. E, gente, isso daqui não é só Databricks. No mercado, você acaba tendo muito poucas soluções, né? Você começa a entrar muito mais numa seara de como é que eu consigo utilizar aquele dado sem necessariamente eu pegar aquele dado, colocar no warehouse, colocar no lake house, colocar no meu lake, colocar em qualquer lugar, né? Então, você vai fazer muitas coisas em loco, né? Um exemplo que eu gosto de trazer, por exemplo, é o nosso real-time inference, e aí muito mais para a parte de machine learning. Então, a gente conversou lá atrás, né, sobre o caso de recomendação do carrinho, por exemplo, né? Não necessariamente eu tenho que ter um pipeline povoando o meu lake em tempo real para o meu algoritmo de recomendação ser bom. Eu posso ter o meu modelo de machine learning ali pronto para rodar, né? E baseado com os dados de navegação que estão no front-end, por exemplo, na página, no browser do usuário que está navegando no site, ele consegue mandar essas informações para o meu modelo, o modelo consegue pegar e te devolver uma resposta aqui, né? E a gente já consegue fazer dentro da Databricks. A gente consegue, sim, tá em preview, tá em public preview, gente, quem quiser, né, quiser testar, né, a gente tem a documentação no ar, né, falem com a gente consegue conversar sobre isso, né, e a gente consegue, sim, ter uma entrega aqui de latência em milissegundos aqui, né, os testes que a gente fez, ficaram 100, 200 milissegundos aí de tempo de resposta de um modelo de machine learning, né. Então, aqui não necessariamente é um pipeline rodando em milissegundos, mas você consegue ter, sim, ferramentas dentro da Databricks que te entregam em tempo real, né, e essa parte de model serving, né, de modelos de machine learning sendo entregues em formato de API, nós já temos, sim, essa ferramenta aqui dentro da Databricks disponível, né? E aqui, gente, passando por um caso real, né, um caso de um cliente nosso, né, um cliente bastante querido nosso, né, que é a PicPay, que é um cliente que, né, inclusive, nesse caso é aberto, né, gente, se você procurar na Databricks PicPay, vocês vão encontrar exatamente essas informações, tem um vídeo, né, deles dando entrevista sobre a gente, né, então é um caso bem legal. Quem tiver mais curiosidade, por favor, procure, né? Mas aqui, quando a gente começou a conversar com eles, né, acho que mais de um ano atrás, né, eles tinham muitos desafios, né, de a infraestrutura deles, né, fazer todos os pipelines através os ETLs para warehouse, muitas ferramentas diferentes para conseguir fazer tudo isso funcionar. Eles acabaram chegando numa arquitetura que eles viram que não escalava super bem, não conseguia entregar o dado em tempo real, né, a latência do dado estava cada vez pior, e isso estava prejudicando, eles não conseguiam entregar o dado, né, em tempo hábil para os cientistas de dados, para o time de analytics conseguirem tomar suas decisões, conseguirem treinar seus modelos, né? E desde então eles começaram a vir muito mais para o lado da Databricks, né? Usam bastante intensamente a parte do streaming da Databricks, o Delta Lake, né? A parte do Databricks SQL, né? Para fazer as consultas, né? E agora sim, tem uma arquitetura que consegue sim fazer essa ingestão do tempo em tempo real, tempo quase real, né? A gente não chegou a nenhuma conclusão aqui, né? Então fica em tempo real aqui. E também para democratização dos dados, né? Uma vez no Lakehouse, o dado fica disponível para todos os analistas, né? E um cheiro aqui do impacto, né, que eles tiveram, né? Então só de dinheiro economizado aqui, sendo mais efetivo nas ofertas aqui de cashback, na ordem de 10 milhões de dólares, né, você reduziu, né, você diminuiu a complexidade do sua arquitetura, né, você reduziu o custo da sua plataforma, né, em 50%, né, uma economia bem considerável de custos, né, e aqui um aumento, né, de 20% no número de usuários, né, self-service
de analytics, né? Os usuários que simplesmente conseguem pegar o acesso ali ao Databricks SQL e navegar nesse ambiente, né? Então, no caso, gente, bastante sucesso em que, né, esse processamento em tempo real acabou sendo crítico, né? Então, por exemplo, eu vendo aqui nesse caso, né, as ofertas de cashback, né? Quanto mais tempo real for meu pipeline, melhor eu consigo tomar essa decisão para quem eu vou mandar aquela oferta de cashback, para quem que eu não vou mandar, qual oferta é melhor para cada cliente, né? Se eu não consigo disponibilizar esse dado, eu não consigo, né, capturar esse benefício após. Então, acaba entrando bastante nessa seara aqui. Então, gente, o PicPay é um baita caso, né? Quem quiser saber mais, tem online, pode procurar a gente conversa mais no detalhe, né? Agora, vindo, gente, para a parte um pouquinho mais prática do nosso webinar aqui, né, gente? Desculpa, falei bastante ali na parte conceitual, mas achei bastante importante, né, para todo mundo estar na mesma página do que é um pipeline em tempo real e como a Databricks consegue atingir os objetivos que vocês precisam, né? E, de novo, gente, se tiverem dúvidas, né, tem um caso que vocês têm em mente e querem conversar com a gente, estamos sempre abertos aqui para discutir e ver como é que a gente atende da melhor maneira possível aqui, né? Qual que é a melhor solução de arquitetura para vocês, né? Mas aqui, gente, um caso bem simples aqui, né, de Lakehouse, né? Você tem vários dados, né? Dados de eventos, que é muito comum, né? Eu faço tracking na página, ver quantas visitas eu tive, interação com a minha página, quais produtos que abriu, né? Você vai ter um sistema transacional com os pedidos, né? Falar, não, por exemplo, o Caio pediu tal coisa, a Lívia pediu outra coisa, quantos pedidos estão entrando, né? E tem uma parte um pouco mais estruturada, que você pode ter no meu catálogo de produtos, eu posso ter fotos dos produtos, né? Eu posso ter vários dados estruturados. Aqui a gente tem, né, vários pipelines para trazer o dado para o meu lake, né, o Delta Lake, né, e aqui a gente vai falar um pouco do Delta Live Tables, né, o Romulo já mostrou bastante Delta Live Tables, aqui a gente vai mostrar um pouquinho mais por cima, mostrar mais um caso específico, né. Esse dado pode vir tanto para a parte de SQL, de Analytics, né, eu criar meus relatórios, ter meus analistas aqui explorando o dado para tomar decisões, e também aqui para essa área de Data Science Machine Learning, né, eu vou falar de coisas como segmentação de clientes, né, a partir dos dados que eu tenho de eventos e pedidos que aquele cliente fez, classificação de produto, né, a partir dessas informações de produto, né, sobretudo se eu estou até num ambiente de marketplace, que eu tenho vários vendedores ali cadastrando seus produtos, pode ser que eu tenha desafios aqui para fazer essa classificação, previsão de demanda, né, baseado também nessa navegação, né, saber, não, quantas pessoas será que vão acessar meu site amanhã, né, quantas pessoas será que vão acessar meu site mês que vem, né, então eu consigo, uma vez que eu tenho todo esse dado enxergado no Lakehouse, a gente consegue atacar todos esses aspectos, né. E hoje, gente, na plataforma eu vou mostrar um caso bastante simplificado, mas é bastante poderoso para mostrar realmente um pipeline um pouquinho mais em tempo real. Eu vou usar o Delta Live Tables, né? Que vocês vão ver que é uma ferramenta bastante simples para fazer gestão. E eu vou simular realmente um caso de streaming, né? Simular é bem a palavra, porque eu vou fazer. Eu vou jogar alguns arquivos SVs numa pasta, né? Como vocês sabem, né? Quem teve aqui no último webinar viu que a gente tem um autoloader, ele consegue pegar arquivos que estão numa pasta, né, no seu storage, né, na cloud, e transformar aquilo como se fosse um stream de eventos, né, um stream de dados que eu consigo ingerir e jogar em tabelas delta, né? E a partir disso, eu vou fazer uma transformação aqui bem simplesinha, só para ilustrar mesmo, né, do dado ingerido para um dado um pouquinho mais curado, e depois eu vou fazer uma agregação para ter uma tabela que está muito mais apropriada para eu fazer esse relatório, né? E isso daqui, a ideia é mostrar que isso daqui, tudo esse tempo todo é de poucos segundos de latência, desde o dado ser gerado até o dado estar disponível aqui na minha última camada, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui para essa parte do nosso lake, né? Então, bem rapidamente, gente, quem não sabe, essa daqui é a carinha do Databricks. Para quem vai perguntar, né, a gente vai sim disponibilizar o notebook, senão aqui o notebook é bem simplesinho, na verdade não tem muito segredo. Esse daqui é um notebook simplesmente para gerar o dado, então só para informação, eu vou gerar vários arquivos, né, que vai ter várias linhas, né, cada linha vai ter um ID, só para eu ter uma identificação, falando, não, isso daqui é uma visita. Eu vou colocar um IP aqui só para, caso eu queira fazer alguma análise de IP. Eu vou ter um created at, que é basicamente o timestamp, né, de quando aquela visita, né, foi realizada, né, e aqui tem um campo aqui do tipo de device, né, o tipo de dispositivo, né, e aqui eu estou fazendo simplesmente se ele é um dispositivo, né, mobile, né, se é um celular, ou se é um dispositivo desktop, né, um computador de mesa, né. E eu vou rodar quando eu rodo esse notebook, basicamente eu vou ter um loopzinho aqui que vai gerando esses dados e vai alimentando um folder aqui com o arquivo CSV, né? A partir do momento que eu coloco esses arquivos CSV, eu tenho um pipeline aqui de Delta Live Tables, né? Ele está parado aqui, deixa eu só atualizá-lo aqui para a gente começar a ligá-lo de novo, né? Então, a hora que eu ligar, a hora que estiver ligado,
o que acontece, né? A partir do momento... Agora eu acabei ligando, ele sumiu. Ah, não, já voltou. O que ele vai fazer? Ele vai esperar, ouvindo, né, o meu storage ali, né, dos arquivos CSV. Conforme esse arquivo CSV eu vou entrando, ele vai processando e vai alimentando 3 tabelas delta diferentes, né? Então, é basicamente isso que vai acontecer, né? E como é que eu crio esse Delta Live Tables, né? Então, tem esse jeito aqui que é no notebook, né? Eu consigo aqui, o que eu fiz aqui foi com o formato SQL. Você pode usar o formato de Python também, né? Usando PySpark, né? Para a criação desse pipeline, né? Então, o que eu faço aqui, basicamente? Eu vou ouvir um certo diretório, né? Que é aquele diretório onde eu estou jogando meus arquivos CSV, e eu vou alimentar, simplesmente selecionando tudo que está chegando ali, né? Eu estou passando certinho aqui, né? O esquema só para ele não se complicar, né? Então, minha primeira tabela, né? Os eventos bronze DLT, vai ser exatamente o dado que está chegando ali no meu storage, né? Que eu estou jogando aqui nessa pastinha aqui. Uma vez isso consumido, eu vou criar uma segunda tabela que depende, né, dessa primeira, né? Que ela lê nessa eventos bronze DLT. O que eu estou fazendo? Eu alimento esse campo aqui do created@ com um Unix timestamp, né? Que, para quem não sabe, é simplesmente um big int que fala quantos segundos se passaram desde 1970. E o que eu estou fazendo? Eu quero deixar isso mais legível. Então, estou convertendo isso para um formato de timestamp, né? Aqui ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, para ficar mais legível. E também estou colocando um constraint, né? Então, eu consigo colocar aqui num pipeline, né, de streaming um constraint, falando, ó, se chegar um dado que é menor do que 2022, por exemplo, já ignora esse dado, porque esse dado está com um problema, né? Esse pipeline meu só vai realmente tratar dados que estão chegando esse ano. Então, eu consigo colocar essas restrições, eu consigo colocar diversas outras restrições. Por exemplo, poderia colocar aqui, eu só vou considerar dados em que o IP é um IP válido. Eu consigo colocar um regex aqui para falar, ó, só me aceita o dado se o IP estiver num formato válido, e assim por diante, né? Então, eu consigo colocar diversos constraints aqui na minha tabela. E aqui, por fim, eu estou fazendo uma agregação, né, para deixar o meu dado muito mais consumível para um analista final. Então, vou agregar pelo tipo de device e eu estou agregando aqui por hora. Poderia fazer uma escolha aqui, não, vou agregar por minuto, por segundo, por dia, né? E estou fazendo simplesmente uma contagem de visitas, né? Então, isso aqui vai acabar gerando uma tabela agregada, né? E, de novo, gente, aqui, como vocês podem perceber, SQL simples, né? SQL bem puro, eu consigo colocar essas queries, né, no meu notebook, né? E fazer isso. E o Delta Live Tables, ele vai gerar esse pipeline para mim, né? Agora, a hora da verdade. Né? No Databricks SQL, a gente tem aqui, já tem uma query pronta, lendo da minha tabela final, o Events Code, né? Então, se eu der um rodar aqui, ele já está rodando, eu tenho um formato tabular e eu já deixei um gráfico prontinho, né? Então, se for ver, ele tem o dado processado até as 15 horas aqui do dia 19, né? Se eu voltar aqui e eu rerodar o meu pipeline, ele vai começar a gerar dados aqui para as diferentes horas, né? Então, aqui, se a gente esperar um pouquinho, ele gerou aqui para as 16 horas. O que acontece? Ele jogou um CSV lá na minha pastinha, esse pipeline pegou esse CSV na pastinha, alimentou uma tabela bronze, processou para alimentar minha tabela silver, né? Fez com a conversão do timestamp, e depois aqui ele agregou todos os meus dados para chegar numa tabela gold, né? Até, eventualmente, quando eu bater aqui, eu chegar com um dado mais recente, né? Então, aqui 15 horas ainda não foi, né? Demora alguns segundos, né? Como eu falei, daí, gente, tem muito essa questão da latência. Preciso de uma latência de poucos segundos, talvez essa não seja a ferramenta que eu preciso na ponta. Talvez no bronze eu consiga poucos segundos, mas na minha gold talvez não seja o ideal. Mas, eventualmente, né, o meu dado chega lá, né? Aqui já processou até as das 18, né? Se a gente voltar aqui, aqui das 18 e já colocou as das 19. Então, ele já pegou no tranco aqui e já começou a processar esses dados, né? E, gente, como vocês veem, não é uma questão de minutos, não é uma questão de horas, é questão de realmente poucos segundos aqui. O meu dado percorre, inclusive passando por uma etapa de agregação, que é uma etapa considerada bastante complexa, né? O cara ter que agregar meu dado, alimentar uma tabela, né? Então a gente consegue ver que realmente o negócio ele funciona bem, né? Se eu continuar aqui dando run, né? Cada vez vai ter uma hora a mais aqui de dados chegando, né? Então essa é a estrutura, gente. Então, de maneira bem simples, a partir só de SQL, né? Usando aqui, né? O Cloud Files aqui da Databricks, né, que é o nosso autoloader, para ler um storage. Eu poderia também estar lendo diretamente uma fonte streaming, como um Kafka, né, gente, que é obviamente muito mais comum, né, um Kafka, um Kinesis, um Event Hub, né, qualquer que seja aí a cloud que você esteja usando. Eu consigo bater nesses eventos, né, de streaming e puxar aqui para dentro do
para dentro do Databricks. E depois aqui dentro, gente, apenas com SQL eu consigo fazendo esse passo a passo de maneira bem simplificada, gente. É literalmente 3 comandos aqui, só com SQL eu resolvi tudo. Não precisei ficar configurando, fazendo configuração de Spark, não precisei ficar configurando checkpoint, nada disso. Se eu quiser configurar tudo isso, eu posso, sim, né? O Databricks sempre tem essa possibilidade. O Data Live Table já traz isso de maneira mais redondinha para facilitar muito essa ingestão, né? E aqui, gente, para finalizar e a gente abrir para as perguntas, né? Eu gosto só de mostrar essa parte, né? Que o Delta Live Tables também traz para vocês, né? Que é um pouco do monitoramento, observabilidade do processo, né? Cada um dá um nome diferente, mas eu consigo, né? No Delta Live Tables, né? Todo o pipeline ele gera um log, né, um log de sistema, né? Que a gente chama e fica gravado em formatos já Delta, gente, formato tabela Delta. Eu consigo lá e bater query direto. Então eu consigo ver, né? Quantas linhas estão sendo ingeridas, né? Quantas linhas estão vindo com dados inválidos, né? Ou não estão atendendo os meus constraints, né? Que a gente consegue fazer até ao longo do tempo, né? Quantos registros passaram, quantos não passaram, né? Quantos foram dropados, né? Para cada tabela aqui, por exemplo, né? Qual foi essa porcentagem de registros, qual foi o tipo de erro que mais deu, né? Então, quando eu crio os constraints, eu dou um nome para cada um, eu consigo ver cada constraint, qual foi falhado, eu consigo montar esse dashboard, né, a partir do Databricks SQL, né, da mesma maneira que eu vim aqui, né, fiz um select na minha tabela e plotei um gráfico, né, de maneira super simples, né, vou aqui no Visualization, ele já até dá para mim automático, quando tem um número bem restrito de colunas, né, mas eu consigo criar esses gráficos, depois eu consigo montar o meu dashboard, né, de maneira bastante simplificada para ter essa observabilidade em cima do meu pipeline, que é muito importante, né, gente? Não adianta você só ter o pipeline e não conseguir monitorar o que está acontecendo, né, gente? Então, em linhas gerais, gente, essa demo que eu tinha, a gente vai abrir para perguntas, né? A gente quem não viu o workshop passado, né, do Rômulo, vale a pena, ele falou bastante do Delta Live Tables também, falou de processos, né, mais em batch ali com workflows, né, ele foi mais no detalhe. Aqui hoje para trazer coisas novas para vocês, preciso trazer muito mais essa discussão do Near Real Time e mostrar um caso de streaming mais propriamente dito, né, a gente está rodando lá, se eu for lá e rodar de novo, ele vai ter mais dados ainda, né? Então, é um dado que não passa, se eu não for lá e abortar meu processo, ele vai continuar até amanhã aqui. Ok, pessoal, então podemos abrir para o Q&A. Temos perguntas aí, Lívia? Temos. Temos algum. O pessoal começou a mandar aqui umas perguntas interessantes. A primeira pergunta é se é possível enviar ou apontar o Databricks para ler dados localhost ou apenas na cloud? Tem essa pergunta. Vamos começar por essa, né? Localhost em si é complicado. Então, o Databricks ele roda no ambiente de nuvem. Então, você até consegue conectar com dados on-prem, só que daí você precisa ter uma conexão com o seu servidor on-prem. Localhost, não, o arquivo está na sua máquina, o que a gente tem? A gente tem aqui na interface um jeito de eu conseguir pegar aqui e subir um arquivo para o Databricks, né? E aqui, gente, vai depender muito aí da governança da sua empresa, você quer deixar o seu usuário fazer isso ou não, mas, assim, em tese, uma pessoa com acesso irrestrito, eu conseguiria vir aqui no Edge Data e fazer um upload desse arquivo que eu tenho na minha máquina para a nuvem. Agora, tem um processo automatizado para bater no localhost, vai ser um pouquinho mais estranho. Se você tem dados on-prem, sim, você tem algumas alternativas ali para fazer essa conectividade com o seu servidor on-prem para fazer essa ponte. Boa. Tem mais uma. Quando tenho que agregar as informações que estão chegando no meu streaming, com informações históricas, um processamento em streaming ainda é recomendado? Ou outra arquitetura seria recomendada para disponibilizar esse dado agregado? Uma excelente pergunta. O que acontece, né? Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma agregação que é histórica, né? Então, os dados vão chegando, né? E, obviamente, eu estou armazenando, agrupando em horas, né? Então, em tese, eu estou agrupando apenas dados novos que estão chegando. Só que acontece, se em algum momento é um campo que está no meu dado, se eu começar a jogar arquivos aqui, né, com esse timestamp do passado, ele vai ter que voltar no tempo e refazer tudo isso, né? Então, realmente, é por isso que essas agregações em stream, elas acabam sendo custosas, né? O que a gente tem, né? A gente foi anunciado no Summit, né, um projeto que chama Projeto Enzyme. Quem tiver mais curiosidade pode procurar aí no nosso Summit, né, o projeto Enzyme, enzima em inglês, né? ENZYME. Justamente para tentar
acelerar muito esses workloads. Falar, não, putz, se eu tenho que fazer uma agregação e tenho que atualizar um dado que já existe, qual que é a melhor estratégia? A melhor estratégia é eu pegar e reprocessar tudo? A melhor estratégia é eu pegar só aquilo que mudou e atualizar? Então, ele vai fazer isso automaticamente. Mas sim, né, quando eu tenho agregações, usar streaming pode acabar sendo perigoso, né? E assim, quando você tem pouco dado, ele funciona super bem. Se eu deixar isso aqui rodando por talvez dias, horas, né? Desculpa, dias e meses, talvez daqui a um mês esse meu pipeline não esteja mais com uma latência de segundos, talvez esteja uma latência maior. E eu vou precisar de novas estratégias para refinar esse pipeline para deixá-lo mais performático, né? Mas sim, é excelente pergunta. E tem outro conceito que dentro do Delta Lake Tables eu acho que ele ainda não consegue resolver bem, mas dentro do Spark Search Stream a gente resolve bem, é o conceito de watermark, né? Então, toda vez que eu tenho uma função de janela, que eu vou agregar dados no passado, eu consigo definir, ó, você vai olhar no máximo tantos dias, né? Então, em vez de você olhar o meu passado inteiro, eu coloco o que a gente chama do watermark para você restringir. Não, vou olhar só no máximo os 3 últimos dias para fazer essa agregação, né? Daí você já diminui bastante essa carga, meu stream consegue fazer isso super bem. O outro conceito é o Flat Map Group State, né? Eu consegui fazer uma agregação considerando um estado. Eu vou gravando o estado, né, do meu streaming, né, e eu vou usar esse estado eu vou atualizando esse estado conforme os dados novos vão chegando, né? Então, também tem esse conceito em streaming. São conceitos um pouquinho mais avançados de streaming, mas acabam funcionando bem ali, dependendo do seu caso de uso. Boa. Temos mais uma. Existe alguma solução automática para movimentação de arquivos já lidos pelo autoloader? Entendi. Boa pergunta, né? O que a gente faz, na verdade? Como é que o autoloader sabe se ele já leu ou não um arquivo? É o que a gente chama do checkpoint, né? Então, hoje o autoloader, por natureza, ele não vai mexer no seu arquivo, né? Depois que ele terminou, mesmo porque você pode ter mais de um processo lendo daquele seu storage, né? Eu posso, inclusive, ter vários autoloaders plugados no mesmo storage. Então, o que eu faço? Eu crio um checkpoint e vou falando, ó, esse arquivo, em linhas gerais, né, gente? Bem grosseiramente, como se fosse assim, ó, esses arquivos eu já li, né? Então, eu não preciso reprocessar. Isso é muito mais baseado depois que eu já processei e escrevi em algum lugar. Falei, não, eu já escrevi nessa minha tabela, esses arquivos já estão lidos, eu posso ignorá-los para sempre. Agora, a gente moveu o arquivo, hoje a gente não tem uma solução automatizada, né? Tem algumas soluções que eu consigo pensar, né? Vou bater no checkpoint, ver o que já está lido, mover esse arquivo. Mas hoje a gente acaba não fazendo isso, né? Outra coisa que você pode fazer é colocar uma política de retenção na sua cloud. Falar, depois de 5 dias, 7 dias, 10 dias, arquiva esse arquivo, né? Já deveria ter sido tempo suficiente para o meu autoloader processar, então isso vai automaticamente, né, sendo arquivado, né, ou sendo efetivamente deletado, né? Então para você até evitar, reduzir um pouco o seu custo de cloud, né? Então tem algumas soluções criativas. Hoje o Databricks não vai agir proativamente ali nem de maneira automática no storage de onde o autoloader está lendo. Boa, temos mais uma aqui antes de eu passar para o Flávio fazer um fechamento. Boa. É possível configurar múltiplas instâncias para um determinado estágio do pipeline? Por exemplo, supondo que o estágio intermediário do seu pipeline seja mais oneroso em termos computacionais, ele poderia se tornar um gargalo para todo o pipeline. Nesse caso, seria possível determinar que sejam criadas múltiplas instâncias desse estágio? Entendi, né? Você tem... excelente pergunta, né? Você pode ter um pipeline aqui, de repente essa etapa do meio ela é a mais onerosa, eu quero mais máquinas rodando, né? Então tem alguns conceitos aqui que são importantes, né? Então, se você está num conceito de streaming, você tem todos esses processos rodando 24/7 e estão compartilhando recursos computacionais. O que a gente tem sim aqui no Delta Live Tables é a questão do auto-scaling das minhas máquinas. Então, ele vê que tá muito pesado, ele vai colocar mais máquinas. E eu consigo controlar, né, quanto eu consigo até vir aqui e proativamente falar, não, eu quero no mínimo, já deixa aqui, eu quero no mínimo 5 e no máximo 10. Então, ele já vai fazendo esse auto-scaling, né? Se eu entro no modo aqui, que é o modo trigger, né, que é o modo que eu vou executar apenas uma vez, talvez aconteça isso, né? Eu quero só mais máquinas nesse estágio. Hoje, esse auto-scaling ainda é muito parecido com o do cluster. Ele vai vendo que está necessitando de mais máquinas e vai subindo conforme o tempo, né? A gente tem também como parte ali do projeto Enzyme, né? O projeto que vai melhorar bastante o Delta Live Tables. Como esses pipelines são coisas que são executados, né, com certa regularidade, eu consigo ter um histórico e saber, não, essa etapa que precisa de mais, eu já proativamente vou colocar mais máquinas ali. E a gente está indo hoje muito nessa pegada de eu proativamente, né, e automaticamente fazer essa alocação. Hoje você não tem como falar, não, eu já sei que vai precisar de mais máquinas nesse estágio específico, eu consigo colocar no máximo
aumentar o tamanho da minha quantidade de instâncias para o pipeline como um todo hoje, né? Então, até o que a gente fala é tentar não criar também pipelines super complexos, né? Com muitas tabelas diferentes, né? Aqui, se eu colocar 100, 200 tabelas, fica praticamente não gerenciável. Então, às vezes, você quebrar seu pipeline também pode ser uma boa solução. Bom, gente, acho que acabou o nosso tempo. Vou passar aqui para o Flávio fazer o nosso fechamento e algumas perguntas que ainda estão no Q&A eu vamos respondendo aqui, tentando responder todo mundo. E quem tiver um tempinho aí para ficar após, né, a gente vai respondendo essas perguntinhas. Show de bola. Caião, obrigado. Lívia, pessoal, aqui usando o botão reação, que eu vou fazer um post lá no nosso grupo do LinkedIn. Como é que foi essa sessão para você? Temos aqui coração, palma, risada, sua reação para o Caio e para a Lívia aqui, ó. Vamos lá, olha aí, Caião. Caião e Lívia, vocês estão bem. Aí, ó. Boa, vou postar lá. Pessoal, obrigado pelo tempo de todos vocês. O que eu queria fazer? Queria convidar vocês, todos vocês, aqueles que não são clientes Databricks, a fazerem um teste na sua cloud preferida. Pode ser AWS, pode ser GCP, pode ser Azure, tá bom? Você pode testar gratuitamente Databricks. E nesse processo, nosso time pode entrar em contato com você, te ajudar com o diagnóstico, te ajudar com os primeiros passos. No final do dia, nós reforçamos o nosso compromisso com a comunidade local. A gente tem investido muito no Brasil. E quanto mais vocês estiverem utilizando o Databricks, demandando os nossos times, mais a gente vai investir. Obrigado pelo tempo de todos vocês. O link está aqui no nosso chat, tá bom? Lembrando, e vou compartilhar aqui também, nós já temos um compromisso marcado que vai ser no dia 1/11, tá bom? Dia 1 de novembro, onde a gente vai falar sobre Databricks Cliente 360, visão 360 do seu cliente, dados para criar uma visão unificada do seu cliente. Então, o link está disponível aqui no nosso chat também e estará disponível também no nosso grupo do LinkedIn. Obrigado novamente pelo tempo de todos vocês. Caio, alguma consideração final? Lívia, alguma consideração final que a gente esqueceu? Acho que é isso, pessoal. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Estou tentando responder aqui as perguntas do Minha sugestão, chat, Caião, até para poder endereçar para todo mundo, tá? Acabei de fazer um post lá no nosso grupo do LinkedIn, inclusive vou colocar de novo. Pessoal, de tudo que a gente está tirando aqui, são vários insights, várias possibilidades de aplicabilidade nos nossos negócios, mas tão importante quanto isso é se conectar, é conhecer a comunidade, é se fortalecer. Então, entrem no nosso grupo do LinkedIn. E aí a sugestão, Caio, vou pedir seu apoio da Lívia, aquelas perguntas não respondidas que vocês querem resposta, pessoal, postem, né, nos comentários desse último post que nós fizemos com a foto do Caio e da Lívia e vocês batendo um monte de palma aqui, tá bom? E eu vou pedir para o Caio e para a Lívia gastarem um tempinho para endereçar lá. Pode ser? Assim a gente respeita o tempo de todo mundo. Obrigado, pessoal, novamente pelo tempo de vocês, especial Lívia, Caio e todo o time Databricks envolvido, né, nessa jornada do Lake House. Lembrando que no próximo dia 1 de novembro, nós teremos Databricks Cliente 360, dados para criar uma visão unificada do seu cliente, um tema super relevante para os nossos negócios e todos vocês estão convidados. Um abraço e até a próxima, pessoal.